Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro aberto. Hoje a gente vai ter um encontro aberto muito especial com um professor muito querido da equipe do NUME, imagino professor de alguns de vocês também que estão presentes hoje. Professor Eduardo Dias Gontijo, seja bem-vindo. Antes de passar a palavra ao professor, para ele dar boa noite para vocês, e eu vou explicar um pouquinho como que vai ser o encontro de hoje. Então, o tema do encontro de hoje, como vocês devem saber, é sobre a vida ética e a consciência de si, desafios atuais. E o professor Eduardo Gontijo, para quem não conhece, ele é um professor, a gente se conheceu ele na UFMG, foi professor meu, do Paulo e da Kelma, na psicologia da UFMG, ele ficou anos sendo professor de psicologia na UFMG, e ele tem mestrado e doutorado nos Estados Unidos em psicologia clínica e pós-doutorado na Espanha, na Universidade de Comillas, em Madrid. É psicólogo clínico, psicanalista, é professor aposentado pela UFMG, tendo exercido a docência de 1976 até 2013. E atualmente oferece cursos e palestras sobre ética, sobre o campo das humanidades. E o Eduardo também, o professor Eduardo tem também diversos interesses, que vão desde a psicologia, a psicanálise, a antropologia cultural,
filosofia política, metafísica, ética, filosofia da religião, filosofia do direito, estudo das emoções, estudo sobre o ódio e a violência, economia, literatura, poesia, desenho e fotografia. Então, o professor é um intelectual, um pesquisador de um campo amplo e vocês vão ver que amplo e também profundo. Então, só explicar um pouquinho. Então, é um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com o professor Eduardo hoje. Estamos certos que vocês vão se beneficiar desse encontro. E só explicando um pouquinho como que vai ser o encontro de hoje. Então, a gente vai começar o encontro, como sempre, com uma pequena prática. E depois eu passo a palavra para o Eduardo, professor Eduardo. Ele deve ficar até umas 9 horas. Ele pediu à equipe do NUM para ter um pouco mais de liberdade com o horário. Então, ele deve ficar até umas 9 horas fazendo a apresentação, um pouco antes de 9, e aí a gente vai abrir para perguntas. Então, pode ser que esse encontro estenda um pouquinho, entre 9h10, 9h20. E aí eu gostaria de saber se todo mundo está ouvindo, se vocês fizerem assim, eu sei que está tudo dando certo, estão vendo. Então, se vocês quiserem ir colocando no chat algumas perguntas, porque aí na hora das perguntas, eu posso ler para o professor para ele ir respondendo. Então é isso, vou passar a palavra para o professor Eduardo Dias Gontijo. Professor, uma honra, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. A palavra é sua. Muito obrigada por ter aceito o convite. O prazer é meu de estar aqui com vocês, com você, com o Paulo, e com todos vocês que estão assistindo aí, né? Parece que tem muita gente, né? Espero que a noite seja proveitosa para vocês, né? Isso. O Cris, vai ter uma meditação antes, né? Uma prática Sim. antes, né? Sim. E depois eu começo, né? Sim. Tá. Então, pode começar, então, com a meditação. Né? Ok. Então, vamos para a prática, pessoal? Todo mundo me ouve? Podemos começar? Então, eu vou convidar vocês a encontrarem uma postura na qual vocês se sintam confortáveis. Eu estou na cadeira, eu vou arredar a cadeira um pouquinho para trás. Se for confortável, eu convido vocês a fecharem os olhos. E aos poucos ir entrando em contato com o corpo nesse momento, aceitando o convite de estar presente no corpo nesse momento, deixando por uns instantes os pensamentos, as expectativas, as memórias do dia de hoje, as expectativas e planejamentos para os dias de amanhã. E fazendo uma intenção nesse momento de estar presente, sentindo o corpo, sentindo as pernas, os pés, sentindo a região pélvica, os quadris, sentindo as costas, alinhando a coluna sem forçar, sentindo a região do abdômen, do peito, deixando o peito aberto, também sem forçar, com gentileza no corpo. Soltando os ombros, soltando os braços,
deitando as mãos suavemente sobre as pernas. Descontraindo a mandíbula, a testa, a expressão da face. E então, se dando conta de que o corpo respira nesse momento. Sentindo o corpo respirar naturalmente. Sentindo a respiração na região do abdômen. Sentindo o abdômen inflar e desinflar conforme você inspira e expira. E caso surjam pensamentos, sons externos, imagens, tudo bem. Isso é natural, é esperado. Simplesmente volte a entrar em contato com o corpo, lembrando de ser gentil consigo mesmo, consigo mesma. Sentindo o corpo. Inspirando e expirando de maneira consciente. Momento a momento. Sentindo a região torácica, costelas, os pulmões inflarem e desinflarem. E sentindo a respiração na região das narinas. Sentindo o ar entrar. Sentindo o ar sair. Inspirando. Expirando. Inspirando e expirando. Enquanto inspira, vá trazendo a intenção de estar presente, reforçando a energia, o propósito de estar aqui. E enquanto expira, vá soltando o corpo, soltando pensamentos, julgamentos. Inspirando e expirando conscientemente. Escolhendo no corpo aonde sente a respiração de maneira mais proeminente, mais vívida. E estando ali, descansando a atenção por uns instantes. No abdômen, no tórax, nas narinas. Se lembrando de voltar todas as vezes que você se distrai. Voltar ao corpo. Se lembrando que o corpo é um refúgio para estar no momento presente.
cultivando a atenção nesse momento e cultivando atitudes que são importantes em mindfulness. Mente de principiante, se lembrando que cada respiração é única. Abertura, gentileza, gentileza com o corpo, com a experiência do momento presente. E descanso, deixando a atenção descansar no corpo, enquanto a respiração embala o corpo, enquanto a respiração nutre o corpo, enquanto a respiração massageia o corpo. E aos poucos, vá entrando em contato com todo o corpo novamente, sentindo todo o corpo respirar. Voltando a entrar em contato com sons externos, mantendo a atenção e mantendo o cultivo das atitudes de abertura, de gentileza, de curiosidade. E quando for o momento, em seu ritmo e tempo, vá despertando o corpo, dando a ele alguns movimentos, e então abrindo os olhos, levando esta prática ao final. Professor, a palavra é sua. Obrigada. Bom, gente, primeira coisa a ser dita é que eu sou completamente inexperiente nesse tipo de mídia, né? A vida inteira eu dei aulas presenciais, né? E estou aqui estreando, né, nesse meio virtual. E confesso que eu me sinto um tanto desconfortável, né, nesse novo meio. Com relação ao tema de hoje, a consciência de si, eu diria que esse tema é de tal riqueza, né, que ele poderia encher, por assim dizer, todas as estantes da Biblioteca de Alexandria, né? Num certo sentido, toda a vida humana ela pode ser compreendida como uma grande epopeia face em direção à consciência de si, tanto a vida humana particular como a vida humana como um todo, a vida humana coletiva, né? Pode ser vista como uma grande epopeia, por assim dizer, rumo à sua Ítaca, né? O seu destino, que é a consciência de si. Eu fiz uma pequena apresentação em PowerPoint e acabei decidindo não usá-la aqui. Eu preferi falar mais informalmente, né? Embora eu esteja seguindo aqui um tanto as minhas anotações, né? Vamos falar da consciência de si, né? De como que ela envolve a alienação de si mesmo, né? Como que a alienação de si mesmo, né, se relaciona, por sua vez, com o conhecimento de si, e como que o conhecimento de si, né, se dirige, né, à vida autêntica, ao ser si mesmo, né,
e ao amor de si, enfim. Né? O que nós queremos escrever aqui é essa trajetória da consciência de si, da alienação de si, ao conhecimento de si, à vida autêntica, ao ser si mesmo e ao amor a si. Todas essas coisas só são possíveis na medida em que nós concebemos o si mesmo, na verdade, como um outro de si. Né? A primeira pergunta que nós podemos nos fazer aqui, nesse encontro, talvez seja essa. Qual que é a razão de que nós aqui nos encontramos como seres humanos, ou seja, no amplo espaço da humanidade, ou qual que é a finalidade pela qual nós nos encontramos aqui nesse encontro específico, nesse bate-papo virtual. Uma reflexão sobre Aristóteles talvez nos ajude a pensar um tanto isso. Em seu livro, A Ética Nicômaco, Aristóteles dizia que todo o nosso fazer, que ele chamava de poiesis, todo o nosso agir, que ele chamava de praxis, e todo o nosso pensar, que ele chamava de teoria, ou seja, toda arte, toda atividade humana, todo pensamento, sempre se dirige a um fim. E é esse fim, né, que define o caráter da atividade. Ora, mas os fins, nossos fins, são frequentemente meios para outros fins. Ora, por exemplo, se eu tenho como fim ganhar dinheiro, né, ganhar dinheiro é um meio para um outro fim. Por exemplo, viajar, adquirir bens, etc. Então, em geral, os fins acabam caracterizando-se como meios para outros fins. De modo que uma questão se coloca para Aristóteles, que é a seguinte: por acaso existe um fim que não possa ser concebido como um meio para um outro fim? Ou seja, por acaso existe um fim que seja um fim em si mesmo? Ora, se existe alguma coisa em nossa vida que seja um fim em si mesmo, ou seja, que seja uma meta em si mesma, essa deve ser a suprema meta da vida humana, ou o supremo bem da vida humana. Aquilo, porque, afinal de contas, a atividade tende sempre a ser o bem, a um fim que é concebido como o bem próprio da atividade. Né? Ora, esse fim, que não pode ser concebido mais como meio para um outro fim, qual que é, senão a vida feliz? E o que é a vida feliz, senão a vida realizada? Ora, fica claro que se nós pensamos na felicidade como um fim, a felicidade não pode ser concebida como um meio para qualquer outro fim. Ela deve ser concebida como um fim em si. Né? Os homens, eles fazem as coisas, né? E o fazer, que engloba tanto para Aristóteles o fazer técnico, né, como o fazer artístico, né, convergem para um fim que é uma coisa objetivada. Né? Por exemplo, o marceneiro tem como fim da sua atividade de marceneiro a construção de uma cadeira, por exemplo. Né? O fim da sua atividade é o objeto a ser construído. Né? Então, a poiesis é chamada por Aristóteles como atividade construtiva. A atividade construtiva é comum ao ser humano e a vários animais. Então, não é algo que é próprio, por assim dizer, do ser humano. Né?
A praxis, por sua vez, envolve a vida ética. A vida ética tem por fim não um fim concreto, objetivado, mas o próprio agente. Nós agimos eticamente no mundo para sermos melhores como agentes, né? Então, o fim da atividade ética é a perfeição, por assim dizer, o aperfeiçoamento ou o florescimento do sujeito da ação, né? E nós tem uma dimensão da vida que é a vida contemplativa, né? Atividade teórica, é a atividade na qual o homem se põe a si mesmo, ele reflete. E essa é, segundo a perspectiva aristotélica, a mais alta atividade de que o homem é capaz. Portanto, nessa perspectiva, né, esse é o bem mais próprio do homem, né? E a sua realização encontra-se, portanto, na reflexão. A reflexão que conduz e que está profundamente entrelaçada, que tem por fim a consciência de si mesmo, né? É bom lembrar, gente, aqui nesse contexto, que conhecer é algo distinto de pensar. Pensar se relaciona com significações, né? E o conhecer tem a ver com a apreensão do mundo, a descrição do mundo. Ou seja, o conhecer tem por fim a relação entre as nossas proposições, o nosso saber e as coisas, né? A reflexão tem sempre relação com o significado, com o sentido, né? Ou seja, é a atividade pela qual o homem se põe a si mesmo. Ora, quando eu penso numa resposta a essa finalidade da vida humana, né, eu sempre formulo essa resposta de uma maneira que eu sempre colocava nas minhas aulas, né, uma afirmação e que servia de preâmbulo a todas as aulas. Costumava dizer para os meus alunos: tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso agir, todo o nosso pensar, nós devemos realizar tendo em vista duas coisas. Em primeiro lugar, encontrar sentido para aquilo que nós somos e para aquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, desenvolver a minha própria liberdade e a dos outros no mundo. Ou seja, nossos fins supremos, nessa perspectiva, são, através da reflexão, através da razão, o sentido, que é a finalidade suprema da vida racional, e o bem, que é a finalidade suprema da nossa liberdade, né? O homem, como ser livre e de razão, visa, pois, o sentido, a verdade, né? E o bem, né? Como aquilo que é visado pela liberdade, né? Então, na vida realizada, na vida sumamente realizada, ou plenamente realizada, vamos dizer assim, liberdade e razão conjugam-se uma bela harmonia, né? Eu queria que vocês tivessem em mente esse pressuposto do qual estou partindo aqui, né? Que tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer, tendo em vista encontrar sentido e realizar nossa liberdade. Os gregos, tanto os sábios quanto os filósofos gregos, costumavam exprimir aquilo que constitui a suprema finalidade da vida através de duas máximas que se tornaram muito conhecidas no mundo ocidental. A primeira delas, né, é a máxima que se expressou em grego no gnote salton, ou conheça-te a ti mesmo. Essa frase estava inscrita no pórtico
do oráculo de Delfos, um templo em Delfos, né, dedicado à adoração do deus Apolo. E essa frase foi posteriormente atribuída a Sócrates, né? E ela vai se constituir, na tradição ocidental, como um dos imperativos fundamentais de toda a tradição filosófica e humanística da cultura ocidental. Em Sócrates, por outro lado, essa máxima, conheça-te a ti mesmo, se tornou inseparável de uma outra fase também muito famosa do filósofo, em que ele diz: eu sei que nada sei. Ora, o que quer dizer? O que nós queremos dizer? O que Sócrates queria dizer, né, com esse sei que nada sei? O sei que nada sei, na verdade, uma máxima fundamental pela qual se assenta toda a prática socrática de questionamento, ou seja, todo questionamento crítico e reflexivo pelo mundo. Quer dizer, para nós termos uma postura questionadora e crítica em relação ao mundo, é preciso partir, né, da própria ignorância. Né? Porque quem assume de princípio a própria sabedoria, né, será incapaz, portanto, de assumir uma postura verdadeiramente crítica e questionadora em relação à realidade. Então, quer dizer, o conhecer a si mesmo se torna inseparável em Sócrates de uma postura crítica em relação a si mesmo e em relação à nossa própria realidade. Outra frase muito importante é outra que foi atribuída a Píndaro, um poeta lírico que viveu entre o século VI e V a.C., e que diz: torna-te o que tu és. Esse é o imperativo da vida autêntica. E é também uma meta fundamental, na tradição grega, da vida humana. Quer dizer, nós caminhamos na vida, né, segundo essa perspectiva, para nos tornarmos cada vez mais autenticamente nós mesmos, para nos apropriarmos de nós mesmos. O ser quem se é, no certo sentido, expressa, nessa perspectiva, a máxima sabedoria da vida humana. Mas se nós queremos pensar um pouco sobre o que significa a vida realizada ou a vida feliz, né, vamos pensar, em primeiro lugar, naquilo que deve constituir a suprema irrealização da nossa vida. O que é uma vida irrealizada? Qual que é a suprema irrealização de uma vida? Quanto que uma vida pode ser chamada irrealizada? Eu direi, o que eu vou tentar mostrar para vocês é que a vida sumamente irrealizada é aquela que consiste no odiar e no odiar-se. Para ilustrar essa ideia, me permitam aqui recitar um poema para vocês. É um poema de um poeta português chamado Francisco de Sá Miranda, que viveu entre o século XV e início do século XVI, e que depois de Camões foi talvez um dos poetas mais lidos, né, durante o século XVI, XVII, né, tanto na época dos descobrimentos como no início da Era Moderna. Né. Esse poema se chama Comigo me desavim. Né. Para mim, esse poema teve uma importância muito grande, porque ele, a meu ver, expressa aquilo que é a essência mesmo do sofrimento humano. Deixa eu recitar esse poema para vocês.
Comigo me desavim. No extremo, sou do perigo. Não posso aturar comigo, nem posso fugir de mim. Com dor, da gente fugia, antes que essa sim crescesse. Agora, já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que vão trabalho, o que sigo, aliás, que meio espero ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Vamos repetir essa estrofe final. Comigo me desavém, no fim, que meio espero ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Ora, o que Samiranda expressa nesse poema, né, e aquilo que eu concebo aqui como a essência mesmo de um sofrimento que é propriamente humano, envolve a relação do homem consigo mesmo, uma relação eminentemente reflexiva, né? Essa desavença que o poeta expressa consigo mesmo, esse ódio a si, essa tristeza de ser, de existir, tão dramaticamente expressa no poema, é aquilo que nos faz caminhar na vida, sentindo que essa caminhada é infrutífera, que é vã, e que é completamente desprovida de qualquer sentido. Nessa desavença consigo, e o que essa desavença é, senão a própria alienação de si mesmo. Na medida mesmo que o homem se aliena de si, ele cria todas as condições para o ódio a si e para a experiência da vida como algo radicalmente desprovido de sentido. Vamos tratar aqui um pouco mais cuidadosamente o que significa essa palavra alienação e qual que é a relação dela com o ódio a si mesmo. Né? Essa palavra alienação ela vem do latim alienus, né? Que significa tudo aquilo que é alheio, aquilo que é estranho, que não nos pertence e que não é próprio de nós mesmos. Hegel definia essa alienação como distanciamento e como desapropriação de si mesmo. Né? Portanto, quando a pessoa ela se sente alienada de si, ela se sente como que alheia, estranha, distante, diferente daquilo que ela deveria ser. Né? E significa também que aquilo que ela faz no mundo não lhe parece próprio. Né? Ou o que ela faz é uma maneira imprópria a si mesma. Né? Nesse contexto aqui, me lembro de uma frase do Kierkegaard que expressa de uma outra forma aquilo que o Samiranda expressou em seu poema. Num livro que se chama O Desespero Humano, Kierkegaard dizia: desesperar-se de si próprio, tentar desesperadamente livrar-se de si próprio, eis a raiz de todo desespero. Eis a raiz, podemos acrescentar, de todo sofrimento.
Ora, uma maneira de tentar livrar-se de si mesmo é projetar aquilo que é indesejável em si para o mundo externo. Né? Eu me livro, em grande parte, né, do ódio a mim, né, ou da desavença comigo, projetando esse ódio, né, ou aquelas partes indesejáveis de mim mesmo no mundo. Por outro lado, há uma dimensão social na alienação, que interessou muito a Hegel e também interessou muito a Marx. Né? A alienação pode nos ser imposta socialmente, né? Pode nos ser imposta pela cultura, pelo mundo em que vivemos. Ou seja, quando nós impomos a um homem uma impossibilidade de fazer aquilo que ele quer, de dizer aquilo que ele pensa e de sentir aquilo que ele sente, estabelece-se para o homem uma alienação no mais íntimo dele mesmo. Pois um destino da vida humana, nós nascemos enquanto seres humanos para dizermos o que pensamos, sentir o que sentimos, sermos, enfim, seres livres. Né? Marx vai um pouco além na reflexão hegeliana sobre a alienação. Ele diz o seguinte, que o homem que se aliena de si mesmo, o homem alienado, quer dizer, tanto alienado através da cultura, ou alienado de si, acaba convertendo-se num homem coisificado. Ele deixa de ser, portanto, através da alienação, uma pessoa que tende a converter-se em algo. Né? O homem alienado torna-se como que um objeto, deixando, portanto, de ser pessoa. Né? Kant dizia que pessoa é tudo aquilo que jamais pode ser concebido como um meio para um fim, pois os objetos são exatamente aquelas coisas que servem de meios para outros fins. Né? Mas uma forma ainda mais profunda, por assim dizer, da alienação de si é a perda que muitas vezes se tem da própria alienação. Né? De modo que uma maneira, uma condição mesmo de possibilidade, uma condição sine qua non de nós superarmos nossa alienação é tomar consciência da própria alienação. Né? Um dos exemplos de homem alienado de si, nós encontramos naquilo que foi chamado personalidade autoritária, né? Ou a personalidade antidemocrática, né? Que tem muito a ver, evidentemente, com a situação que nós vivemos atualmente. Essa personalidade autoritária, né, é geralmente uma personalidade, uma consciência alienada de si mesmo. Ela se configura como uma mentalidade rígida, antidemocrática, que foi profundamente estudada por Adorno, pela Escola de Frankfurt, por Brunswick, por psicólogos naquela época da Escola de Frankfurt, entre outros. As pessoas que são educadas em ambientes excessivamente autoritários, né, tendem a revelar-se, se examinados mais cuidadosamente, em seu funcionamento psíquico, como pessoas profundamente divididas
e profundamente ambivalentes. Essa ambivalência que a pessoa vive internamente, essa divisão interna, né, faz com que elas vejam o mundo de uma forma dicotômica, né, e recusem, por assim dizer, toda aquela ambivalência que é constitutiva da realidade humana, né, que se torna para eles, dada a sua ambivalência, né, algo insuportável. Né? Essas pessoas autoritárias são aquelas que sempre contemplam o mundo com, né, com preto no branco ou branco no preto, né? Tendem a ver a realidade social e política de forma dicotômica e tendem a projetar no outro, né, que é concebido aqui como inimigo, né, o inimigo que muitas vezes, por sua vez, se identifica com as minorias sociais, tende a projetar nesse outro tudo aquilo que ela rejeita em si mesma. Né? Quer dizer, não aceitando, né, alguma coisa de, né, não assimilando alguma coisa de próprio, né, elas rejeitam aquilo de si e projetam isso no mundo exterior. O mundo se torna, portanto, né, um mundo dividido. Por exemplo, aquele que é antissemita, né, projeta no judeu as partes dele mesmo que ele não consegue aceitar. Né? O racista projeta no negro, né, aquilo que não quer em si. O homofóbico projeta nas pessoas homoafetivas, né, aquilo que é inaceitável em si mesmo. E daí por diante. Ora, o que a gente vê através desses exemplos é que o ódio ao outro é frequentemente, ou talvez a maior parte das vezes, se não todas, correlativo do ódio a si. Ou seja, quem muito odeia-se, odeia. E, por sua vez, quem muito odeia, né, odeia-se também. Né? Esse ódio a si engendra a inaceitação de si mesmo, de parte de si, tende a engendrar o ódio ao outro, né? E vice-versa. Então, disso aqui nós extraímos uma lição, que é a seguinte, para repetir. Né? Quem muito odeia, odeia-se. Quem muito odeia-se, odeia. Né? Muitas vezes, né, no ódio, né, na experiência do ódio, nós nos tornamos como que prisioneiros do ódio. Né? Frequentemente, o objeto do nosso ódio pertence ao nosso mundo mais imediato. Né? Além do mais, o objeto dos nossos ódios frequentemente não podem ser afastados ou eliminados. Eles ficam ali, estão ali diante de nós, nós não podemos evitá-lo. Né? Ora, na medida em que o objeto do ódio não pode ser eliminado, o ódio tende a crescer. Né? Fantasia-se cada vez mais a eliminação do objeto do ódio, o seu afastamento, mas não encontramos uma saída. Né? Desse modo, aquele que odeia acaba se tornando possuído por uma verdadeira compulsão de odiar cada vez mais. Ele acaba se tornando, dessa forma, refém e prisioneiro do seu próprio ódio. Essa impotência que o sujeito que odeia tem frente ao objeto do seu ódio acaba traduzindo-se em sua vida como um progressivo desprezo de si mesmo. O ódio ao outro exige, por assim dizer,
um desprezo de si mesmo. Para ilustrar essa ideia, vamos pensar no seguinte: seria possível que um homem que ame, vamos dizer assim, o mais plenamente possível a si mesmo, que se aceite o mais plenamente possível a si mesmo, seria possível que esse homem fosse, ao mesmo tempo, prisioneiro do seu ódio? Evidentemente que não. Né? Você consegue imaginar, por exemplo, Buda odiando? Você consegue imaginar um Goethe odiando? Um Sócrates odiando a si mesmo? Ou odiando ao outro? Né? Tudo isso nos parece impossível. Né? Aquele homem que ama a si mesmo, né? Que se aceita a si, né? Tem no ódio, você viveria sem possibilidade, por assim dizer, de odiar ao outro. Mas é importante, gente, que uma grande questão, um grande problema a limitar a nossa apropriação de nós mesmos, ou seja, a nossa consciência de nós mesmos, né, é o ódio a si, é o desprezo a si, a não aceitação de si mesmo, que é correlativa à não aceitação do outro. Vamos nesse ponto aqui, fazer um parênteses, para tentar definir o que significam esses termos que eu estou usando aqui, amar, e o que significa odiar. Né? Ora, amar e odiar são para nós formas elementares de nos relacionarmos, seja com as coisas, com os objetos do mundo, seja com o outro. O que é amar? Né? Amar significa aqui, nesse contexto, toda tentativa de aproximação do outro. Quem ama, né, deseja aproximar-se ou apropriar-se, por assim dizer, ou fundir-se com o objeto amado. Né? O objeto amado lhe parece conveniente a si mesmo, né? De tal forma que ele quer trazer o outro para si, para o interior de si mesmo. Amar é, num certo sentido, tentar trazer o outro para dentro de mim, num certo sentido. E, nesse sentido, quanto mais eu amo, mais eu desejo, ao incorporar o outro a mim, cultivar mesmo o florescimento do outro, à medida mesmo em que cultivando o florescimento do outro, eu cultivo o meu próprio florescimento. Né? Odiar, por sua vez, é um movimento contrário, né? Que significa tentar afastar de mim o objeto, né? Projetá-lo para fora de mim, se por acaso ele encontra-se em mim. Né? Desejar a morte do objeto, desejar a aniquilação do objeto. Isso vale para as coisas ou vale para as pessoas. Se eu digo, por exemplo, eu gosto desse objeto, né, significa que eu quero preservá-lo, que eu quero mantê-lo comigo. Né? Se eu digo eu odeio esse objeto, eu não gosto desse objeto, né, significa que eu desejo afastá-lo de mim. Eu preferia não tê-lo junto a mim. Né? Dizer eu odeio, né, significa eu não queria esse outro comigo. Né? Dizer eu amo algo, alguém, é dizer que eu quero ter essa pessoa, esse alguém comigo. Né? Vamos pensar agora na gênese da consciência de si. Como que a consciência de si se forma? Né? E é preciso pensar nessa gênese para tentar ver depois, né, como é que se faz esse movimento rumo à progressiva consciência de si.
consciência de si se desenvolve em nós, né, ou tem como a sua condição mesma de possibilidade, é o desdobramento de si mesmo numa espécie de outro de si. Né? Eu só tomo consciência de mim mesmo como quando, num certo sentido, eu me distancio de mim mesmo, né, para ver a mim mesmo como que objetivamente, como que fora de mim. Essa tomada de consciência de si, ela geralmente se faz através da relação que a criança tem com a sua imagem especular. Né? Ou seja, eu começo a captar a mim mesmo, né, como eu, na medida em que eu me divido em dois. Ou seja, no eu, no lugar onde eu me sinto, daquele eu, no lugar onde eu me vejo, como que projetado na imagem especular. Né? Ou seja, a imagem especular, esse desdobramento de si mesmo num outro de si, né, é que permite o acesso gradual do homem, do indivíduo, à consciência de si. Como também, na medida em que eu me aproprio de mim mesmo, né, eu ganho a consciência de mim, né, separando-me de mim mesmo, nesse outro de mim, na imagem especular, essa imagem especular também é que vai propiciar a alienação de si mesmo. Eu me torno, através da imagem especular, o outro de mim mesmo. Né? Essa dialética da consciência de si, né, ela foi estudada, né, de forma muito interessante, tanto por Hegel, né, o filósofo Hegel, na Filologia do Espírito, como pelo psicólogo Vallon, né, e também Merleau-Ponty. Vou falar brevemente como que esses problemas se colocam, tanto para Hegel quanto para Merleau-Ponty e para Vallon, né, para mostrar uma coisa para vocês. É que nós tomamos consciência de nós mesmos exatamente quando nós perdemos, por assim dizer, a relação imediata de si mesmo, ou seja, a consciência imediata de si. Né? Nós adquirimos a consciência de si quando, num certo sentido, paradoxalmente, nós perdemos a consciência de si. Vou tentar explicar o que isso significa. Né? Em primeiro lugar, vamos pensar aqui em Hegel, vamos ilustrar com Hegel essa passagem. Né? Essa passagem é uma passagem que se chama Dialética do Senhor ou do Senhorio e da Servidão, como origem da consciência de si. Segundo esse grande mito hegeliano, né, esse mito das origens, o homem emerge na consciência de si com uma vaga consciência de si, né, uma percepção de si mesmo, seja das suas necessidades, do seu ser animal no mundo, né, pelo qual ele encontra um mundo perfeito, onde a cada necessidade corresponde ao objeto do mundo que preenche a necessidade. Né? A falta do objeto que preenche a necessidade iria propiciando ao homem, gradualmente, uma percepção de si mesmo, né? Uma vaga consciência de si. Né? Mas para que essa consciência de si se torne consciência de si, o que ela vai precisar, senão o reconhecimento de uma outra consciência de si. Né? Então, na origem mesmo, né, da consciência de si, está aquele que é o desejo mais fundamental, por assim dizer, da humanidade. O desejo que faz a passagem, né,
da natureza, a cultura, e, no certo sentido, da vida inumana, a vida humana. Né? É esse que constitui, no certo sentido, o grande passo da humanidade à reflexão. Né? Nessa situação primordial, por exemplo, arquetípica, dois homens míticos, por assim dizer, se encontram, cada um desejando o reconhecimento do outro, sem, no entanto, reconhecer o outro. Quando dois homens se encontram, cada um desejando o reconhecimento do outro, sem, no entanto, reconhecer o outro, né, que é a passagem necessária, a consciência de si, eu não posso aceder à minha consciência de si sem o reconhecimento do outro. Se não existir um outro que me reconheça, eu não vou ser, eu simplesmente não vou existir como ser humano. Né? Então, nessa origem mesmo, né, onde uma consciência, um esboço de consciência de si encontra uma outra consciência de si, onde os dois buscam ali o reconhecimento do outro, sem, no entanto, reconhecer o outro, porque o desejo de reconhecimento não envolve ainda um princípio de reciprocidade das consciências. Né? Nós vamos ver depois que o homem passa a ganhar consciência de si na medida que ele desenvolve essa reciprocidade de consciências, mas enquanto uma consciência deseja o reconhecimento sem reconhecer o outro, o que ela tem é, na verdade, uma luta com o outro pelo reconhecimento. E essa luta é uma verdadeira luta de vida ou morte, né? Onde, no entanto, ninguém pode morrer. Porque se alguém morre, o que se torna impossível é o acesso mesmo à consciência de si. Mas uma luta que a qual não se pode renunciar. Né? Porque se renunciarmos a essa luta, a luta pelo reconhecimento, nós estamos renunciando à própria existência, no certo sentido, à própria consciência de nós mesmos. Essa é, num certo sentido, gente, essa luta pelo reconhecimento é, num certo sentido, a arena primordial onde se desenvolve toda a vida humana. A vida humana, num certo sentido, pode ser vista como uma grande arena onde os homens lutam ali entre si pelo reconhecimento do outro, sem, muitas vezes, reconhecer o outro. Ora, nessa luta pelo reconhecimento, o que acontece? Uns acabam temendo a morte, por assim dizer, nessa luta infernal, né? E acabam recuando diante da morte, convertendo-se em escravos. Enquanto que aqueles que lutam até o fim, convertem-se em senhores. Temos, a partir de então, um mundo que é constituído, de um lado, de senhores, de outro lado, de escravos. Tanto senhores quanto escravos são sujeitos alienados de si. Em primeiro lugar, o escravo. O escravo, ele obedece. E obedecer é fazer da consciência do outro a consciência de si. Né? O escravo, ao invés de obedecer à própria consciência, ele obedece à consciência de um outro, alheio a ele. Ele vive, portanto, alienado da própria consciência. Né? E o senhor, por sua vez, na medida em que tem um escravo que trabalha o mundo para o seu gozo, para o seu prazer, por assim dizer, ele se aliena do próprio mundo, né? Ele se aliena da própria obra. Então, estão os dois ali vivendo, por assim dizer, duas consciências infelizes, né? E alienados de si. Né? Há alguma possibilidade de libertar-se dessa dicotomia, por assim dizer?
desse mundo onde ou uns são os escravos, ou uns são senhores. Quer dizer, existe uma saída para a liberdade, para a superação dessa alienação de si? Segundo Hegel, essa libertação é possibilitada pela consciência do escravo, que o escravo tem, da lei universal de todas as consciências de si. Porque toda consciência de si é necessariamente sujeita a outra consciência de si. O homem, para existir, deve estar necessariamente sujeito a uma outra consciência. Mas qual que é o passo, então? O passo é libertar-se de uma consciência particular, de um senhor particular, que é necessariamente uma consciência arbitrária e caprichosa, né? E submeter-se a um outro que representa a todos, mas não se identifica com ninguém. Né? O que é esse outro que representa a todos e não é ninguém? Senão a vida segundo uma lei que é universal. O que é esse outro? Né? Senão aquilo que representa a vida ética, por exemplo, né? Onde todos podemos nos encontrar e nos reconhecer. Né? Então, é nesse movimento de transcendência onde nós superamos a servidão a toda e qualquer consciência particular, é que o homem encontra sua liberdade. Né? Ultrapassando, por assim dizer, essa relação imaginária dos outros, né? Ele se converte ao símbolo do outro, através desse movimento de transcendência, um símbolo do outro, né? Na qual ele se reconhece nesse outro, né? É que ele encontra o caminho para a liberdade. Outro autor que nos será muito útil nessa reflexão, né, para o acesso à consciência de si, eu estou quase terminando, tá, gente? Estou nos últimos slides aqui. Né? É o seguinte, nós já vimos, então, o seguinte, que todo desejo humano é um desejo de reconhecimento. O desejo essencial da vida humana é o desejo de reconhecimento. Né? E que a vida humana é uma luta perpétua pelo reconhecimento do outro. Né? Com o pensamento de Vallon, né, que foi muito importante para vários psicólogos e psicanalistas, entre eles Lacan, né, nós veremos como que a consciência de si se desenvolve a partir daquilo que ele chamou estágio do espelho, ou seja, da relação que a criança tem com o espelho, né, da relação especular. Né. A criança, quando pequena, né, Paulo pode ter essa experiência aí que está com criança pequena. A criança pequenininha, os seus primeiros meses, vive a sua vida, por assim dizer, numa redoma, como que no interior de si mesmo. Toda a experiência que a criança tem no mundo, os seus primórdios, é uma experiência que a gente pode chamar introspectiva. Né? Ela tem consciência apenas das suas sensações. Né? Então, percepção interna. Não existe ainda separação entre o mundo externo e o mundo interno. Né? Todo mundo, a criança pequena, recém-nascida, é vivida no interior do próprio corpo. Né? Gradualmente, né, vai se desenvolvendo para ela uma percepção gradual do outro. Pouco a pouco ela vai se apercebendo, né, do outro. Né? Toda a epopeia, por assim dizer, nessa perspectiva do desenvolvimento da consciência de si, o que vai significar, senão uma gradativa diferenciação que a criança vai
vai desenvolvendo do outro de si mesmo. Quer dizer, eu começo a desenvolver a consciência de si na medida mesmo em que eu vou me diferenciando do outro que eu encontro diante de mim. Né? Será exatamente o espelho, né, ou a relação especular, que propiciará à criança, né, essa passagem, né, da vida vivida no interior de si para a consciência de si. Né? Quando a criança se defronta com o espelho, inicialmente, né, ela faz, muitas vezes, aquilo que os animais fazem diante do espelho. Elas tomam a imagem do espelho como se fosse algo real, como se fosse uma coisa. Né? Você põe um espelho, por exemplo, diante de um passarinho, né, ele pode bicar a imagem. Né? Ele tenta dar a volta para ver se existe algo atrás. Né? Quer dizer, a imagem do espelho não é tomada como imagem, mas como algo real. Então, a primeira relação que a criança tem com o espelho é essa. Ela vê a sua imagem no espelho e tenta pegar. Né? Como se tratasse de um outro. Né? Pouco a pouco, né, ela vai se apercebendo que aquilo que ela vê no espelho, né, não é um outro, mas a própria imagem de si mesma. Né? Quer dizer, ela começa a distinguir aquilo que ela é, aquele lugar onde ela se sente, daquele lugar onde ela se vê. Ela passa a perceber que aquilo que ela vê no espelho não é um outro real, mas é a imagem de si, o que comporta uma abstração de suma importância. Né? Ou seja, ela tem diante de si, então, o eu real, do lugar onde ela se sente, e a imagem do espelho. Ora, essa imagem no espelho, que ela vê no espelho, o que é? É ela, é ela tal como ela se oferece como espetáculo para o outro, para o mundo. Né? Através, né, da imagem no espelho, a criança se capta, né, como espetáculo para o mundo. Né? E, gradualmente, então, ela se compreende a partir desse outro que é projetado lá. Ora, esse outro que é lá projetado é qualificado das formas mais variadas. Né? Eu costumo brincar com essa imagem, por exemplo, minha mãe costumava brincar comigo, né, sempre me dizia o seguinte: meu filho, eu tinha irmãs muito bonitas, né, eu era o patinho feio da casa. Né? Minha mãe costumava me dizer: meu filho, você não é bonito, né, mas você é muito inteligente, por exemplo. Né? Então, eu aprendi que algo que com isso eu adquiri uma representação do outro, vocês veem? Daquilo que se oferecia como espelho, do eu tal como se dá como espetáculo para o mundo. Né? E nisso é que começa a nossa alienação. Por quê? É através desse outro, né, que é qualificado, que é imputado, né, que é adjetivado, etc., é que eu vou progressivamente me alienando de mim mesmo. Ou seja, o acesso que eu tenho à consciência de mim, essa possibilidade mesmo de ter essa consciência de mim, de si, é aquilo que, por sua vez, é aquilo que fomenta, que cria as condições do desenvolvimento da alienação de mim mesmo. Está aqui, portanto, né, gente, né, nesse desdobramento do eu no si mesmo, no eu no outro, ou seja, nessa reflexividade que é intrínseca à vida humana, tanto a possibilidade de alienação como de libertação. O que nós percebemos nisso tudo é que a imagem de mim mesmo
é necessariamente, a consciência de si, ela é necessariamente axiológica, ela comporta valores. Né? A imagem é sempre qualificada. Né? Ou seja, a consciência que eu tenho de mim mesmo, né, ela implica em valor. E ela é inseparável da consciência que eu tenho do outro. Né? Nosso tempo está avançando aqui. Eu vou concluir aqui, ainda que eu tenha algumas coisas. Então, qual seria a via pela qual eu supero a alienação? Vocês viram? Nós vimos na passagem anterior, né, que a mentalidade, ou que a personalidade autoritária, ela vê o mundo dicotomicamente, não é? Por um lado está o outro, que se projeta ali como inimigo, por exemplo, como estranho, como alheio a mim. Por outro lado está eu. Né? Ora, como que eu supero essa alienação? De estar nesse processo de estar projetando partes indesejáveis de mim mesmo no mundo externo. Né? Como que eu supero esse odiar? Né? Esse movimento de expulsão do outro de mim mesmo. Ora, incorporando cada vez mais o outro a mim mesmo. Então, para que se desenvolva a consciência de si, né, essa atividade de empatia, se colocar narrativamente no lugar do outro, de ir assimilando o outro a mim, né, se torna uma condição necessária. E quanto mais eu faço isso, quanto mais eu assimilo, né, o homoafetivo, ou o homofóbico, o homem de esquerda, ou o homem de direita, né, o branco, o negro, o racista, né, ou aquele que é objeto do racismo. Quanto mais eu assimilo esses diferentes eus a mim mesmo, né, mais eu desenvolvo a consciência de si. Né? Quanto mais eus eu trago ao mundo, né, quanto mais eu vou me tornando capaz de assimilar o outro, tanto externamente como em mim mesmo, né, quanto mais eu faço esse esforço, né, de viver, fazer da minha vida um processo contínuo, por assim dizer, de empatia, mais eu vou acedendo à consciência de si. Quer dizer, para finalizar, né, a nossa palestra aqui, né, eu lembro aqui uma frase de Feuerbach, né, foi um grande mestre, aluno de Hegel, mestre de Marx, que dizia: aquele homem que, quando se contempla no espelho, só vê a própria imagem, é aquilo que nós chamamos narcisista. E aquele homem que, quando se vê no espelho, contempla a própria humanidade refletiva, isso sim é um homem. Bom, gente, né? Vamos passar agora as perguntas, né? Eu não sei se tem perguntas aí. Eu vou abrir o chat aqui. Né? Edu, obrigada pela belíssima palestra. De fato, cumprimos a promessa de ser uma palestra profunda e ampla. Tem perguntas aqui, sim, professor. A Cláudia, ela pergunta assim, Cláudia Regina. Cadê a Cláudia Regina? Na verdade, ela fez uma pergunta. Bom, eu vou esperar ela me autorizar, porque consta para mim como privado. Então, eu não sei, peraí. Se ela só errou na. Se ela de fato quer fazer a pergunta ou não. Peraí. Bom, tem uma pergunta do Ronald aqui, que fala assim: o professor
Professor, o homem não é escravo de si mesmo na medida em que é alienado de si? Exatamente. Na medida em que eu caminho, né, nessa alienação de mim mesmo, eu me torno, em certo sentido, refém de mim mesmo. Né? Uhum. É... Tem uma outra pergunta do Adilson que fala assim: professor, o senhor acredita que a ética muda com o tempo? Ou seja, hoje somos mais ou menos éticos do que no passado? Eu acho que esse movimento na vida ética não é um movimento assim linear, não, sabe? A humanidade, pelo que a gente sabe, né, ela passa por crises éticas. Né? Eu acho que o movimento, em geral, né, na vida humana, é para uma consciência ética cada vez maior. Né? E é isso que a história, na verdade, tem demonstrado. Nós pensamos, por exemplo, no mundo da Idade Média, nós imaginamos um mundo muito mais violento, né? Muito menos respeitador dos direitos humanos, por exemplo. Né? Mas, por outro lado, não há dúvida que esse momento que nós vivemos atualmente, né, é caracterizado por talvez uma das maiores crises éticas que já vivemos na história. Né? Esse país, por exemplo, né, também, né, o que se vive aqui nesse país é uma profunda crise ética. Né? Então, movimento, eu acho que o movimento em geral, né, movimento histórico, é para cada vez mais consciência ética. Né? Como eu disse, né, talvez o movimento da história humana, seja um movimento cada vez maior, para uma consciência de si, da própria humanidade, cada vez maior. Uhum. Né? Hegel compreendia a história humana, no certo sentido, como um acesso cada vez maior à consciência de si. Essa que é a vida do espírito. Né? A história pode ser vista como a vida do espírito, né? Como a consciência que a humanidade vai tomando, por assim dizer, de si mesma. Né? Então, eu sou otimista nesse sentido. Né? Eu acho que a humanidade caminha para o melhor, né? Apesar de viver também as suas crises, né? Como nós vivemos hoje. Obrigada, professora. Eu vou fazer a pergunta da Cláudia Regina. Ela está escrevendo no privado, mas ela pediu para abrir a pergunta, que ela pergunta assim: então, como eu assimilo o estuprador, o agressor e o psicopata? Ô, Cláudia, essas situações são situações limite. Né? Se há, são, por exemplo, imaginemos um pedofílico. Né? A nossa tendência, né, é rejeitar, eliminar, destruir. Né? Esse outro, né, que nos parece tão abominável. E poucas coisas são tão abomináveis, por exemplo, como esses atos que você acabou de mencionar, pedofilia, violência sexual, etc. Mas ainda nessas situações limites, há coisas que nós não podemos desconhecer. Em primeiro lugar, que todo ser humano, todo e qualquer ser humano, é digno de respeito. Todo e qualquer ser humano. Né? Nenhum ser humano pode ser tratado como coisa. Né? Então, cabe a nós mesmo um esforço, né, para captar mesmo essas autoridades tão abomináveis, por assim dizer. Né? Para todo ser humano, né, vale esse esforço.
né, de esse esforço de nos colocarmos no lugar do outro. Caso contrário, você vê, na medida que nós nos recusamos a fazer isso, nós estamos alimentando a cultura do ódio. Né? É o que nós estamos fazendo. Né? E a cultura do ódio significa fazer do outro um ser abominável. Por exemplo, para aqueles de esquerda, né, todo aquele que é bolsonarista, é de direita, né, é um ser abominável. Da mesma forma que para o fascista, o judeu converteu-se através da propaganda num ser abominável. E vice-versa. Né? Da direita, né? Aqueles que são de esquerda, aqueles que pertencem, defendem o PT, por exemplo, são seres abomináveis, né? Dotados de todas as qualidades execráveis, por assim dizer, da vida política. Né? Para superar essa dicotomia, essa cultura do ódio, né? É fundamental que a gente realize esse esforço mesmo, a despeito de todas as dificuldades que encontramos, às vezes, em fazer esse mesmo esforço. Você vê, a única maneira de sair, por exemplo, em termos políticos, né? De sair dessa polarização em que nos encontramos, né? Exatamente através dessa tentativa de não demonizar o outro. Né? Será que ela ficou satisfeita com a resposta? Cláudia? Cláudia, se você quiser abrir seu microfone e falar um pouquinho, se você quiser, se sentir confortável. Isso pode parecer, muitas vezes, muito utópico, né? Como que eu fecho aqui, Clis, o bate-papo? Ah, tá, coloco aqui, tá. Para ver se eu consigo ver mais gente aqui. Cláudio, se você quiser escrever, se você quer abrir o microfone e falar, senão eu vou passar para uma próxima pergunta e aí a gente pode tentar respeitar o horário de término, mais 5 minutinhos e a gente termina. A gente tem perguntas aqui, Edu, ainda, e a gente tem vários agradecimentos à palestra. Imagino que tenham alunos seus também passando por aqui dizendo que gostaram muito de te ver e tal. Que foi lindo, que foi espetacular, excelente reflexão, gratidão, gratidão. A ideia nuclear, gente, tudo aquilo que eu disse é o seguinte: o ódio aliena, o amor nos leva a apropriar-nos de nós mesmos, a desenvolver a nossa consciência de si. Essencialmente isso que eu queria falar, através de todo esse percurso um tanto complicado. É isso, Paulo. Eu fiquei impressionado agora com esse poder de síntese, sinceramente. É isso, essencialmente é isso. Todo esse trajeto é para demonstrar, para explicitar essa ideia. Edu, eu vou te pedir para repetir, para escrever aqui, porque realmente isso merece a gente registrar, por favor. A ideia é simples. Os dois movimentos básicos da vida humana são o amor e o ódio. Né? Pelo amor eu me aproprio de mim e do outro. Né? Pelo ódio eu me separo de mim e do outro. Né? Ou seja, o ódio me aliena de mim. Né? E o amor, né, me realiza e me aproxima de mim. Né? A ideia é elementar.
E, na verdade, gente, isso é uma ideia, nós todos sabemos disso, por experiência, e é isso que todos os filósofos, os grandes pensadores, né, toda a sabedoria ocidental quer dizer. Né? Muita coisa diferente disso tudo, né, de colocar isso de forma simples, é que isso precisa ser demonstrado. Quer dizer, o esforço que eu fiz aqui é para demonstrar essa ideia, que o ódio aliena, o amor nos realiza. Muito obrigada, professor. Uma síntese linda, uma palestra linda, as pessoas gostaram muito, tem vários comentários aqui no chat, dizendo que gostaram muito de te ouvir falar, alunos dizendo que foi brilhante, foi muito bom ter contato de novo Só com dizer mais uma você. coisinha, né? Qual que é o nosso objetivo como terapeutas? Né, Paulo, falando com você aqui. Nosso objetivo como terapeutas é permitir às pessoas que floresçam. Floresçam em que sentido? De tornar-se cada vez mais num processo terapêutico elas mesmas. Desenvolver autonomia e uma vida autêntica. E uma vida autêntica se desenvolve necessariamente na abertura que ela tem para o mundo. E quanto mais ela ama, vamos dizer assim, e menos ela odeia, mais ela ganha consciência de si, mais ela se torna autenticamente ela mesma. Nesse sentido, você vê, o amor, que nós estamos falando aqui, jamais pode ser algo pensado de forma inautêntica. Né? É no sentido forte da palavra que a gente fala em amor. Não no sentido fraco, por assim dizer, de uma experiência inautêntica. Como a falsa caridade, por exemplo. Os processos psicoterápicos tendem a isso. Né? O indivíduo sai de uma terapia feliz com o processo que ele desenvolveu, dizendo o seguinte: agora sim eu me sinto eu mesmo, e agora sim eu posso dizer que eu estimo e que eu gosto de mim mesmo. Eu sou feliz. Se nós conseguirmos levar nossos clientes a esse ponto, né, estaremos plenamente realizados como terapeutas. É claro que isso tem sempre um limite, como para mim, quer dizer, né, a conquista da vida autêntica não é para qualquer um. Né? Isso implica sempre em graus. Né? Cada um que conquiste o grau em que lhe é possível. Né? Concorda, Paulo? Se eu não concordar, você podia ter me dado bomba lá atrás. É uma ideia elementar, simples, né? Só tenho a agradecer tudo que eu aprendi com você, mestre. Então, eu vou convidar para a gente ir conduzindo o encontro ao final, para ir respeitando o tempo. Antes, só gostaria de avisar para todo mundo que esses encontros são voluntários, mas a gente faz a sugestão de doação, então a gente tem lá nas inscrições, tem lá 2 instituições, uma chamada Lá da Favelinha e a outra do aglomerado do Alto Santa Lúcia, Casa do Beco, né, Paulo? Que são instituições que a gente confia muito e que estão se organizando para se haver com a questão de pandemia nesse momento, numa comunidade carente. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bonito, assim, de distribuição de alimentos, e as 2 instituições. Então, se vocês puderem contribuir, a gente ficaria, de fato, muito feliz. Inclusive, eles vão estar aqui conosco no final de julho. Tanto o Cadu, lá da Favelinha, quanto o Nil, da Casa do Beco, vão estar aqui conversando com a gente sobre como que as comunidades estão se organizando para enfrentar o Covid. Então, também convido vocês a estarem aqui conversando com eles. Só que no nosso próximo encontro, a gente vai ter a Denise Robson, que é uma professora muito interessante que fala sobre um programa chamado Cultivating Emotional Balance, sobre o cultivo de equilíbrio emocional.
Então, vocês estão todos convidados para estarem aqui na próxima semana com a professora Denise. E lembrando que o nosso curso introdutório de Mindfulness está com inscrições abertas, agora é para novas turmas em julho. Então, é só entrar no site. Várias programações acontecendo no NUME durante a quarentena, todas online. E, professor, muitas pessoas aqui agradecendo imensamente a sua palestra, perguntando se a aula vai ficar gravada. Então, a aula é sempre, todas as aulas são gravadas e são disponibilizadas no site do NUME. Vocês têm mais ou menos 2, 3 dias depois. Tem ficado quase a semana toda disponível. Então, vocês fiquem atentos. Logo, logo sobe para o site. Vocês podem voltar a ver. Tem gente pedindo para voltar a ver a palestra. Então, é isso. A gente vai fechando com um gostinho de quero mais, porque já tem gente pedindo aqui para o Eduardo voltar, porque quando a gente escuta uma coisa assim tão profunda, bonita e com sentido, a gente quer escutar mais um pouquinho. Então, em breve, o Eduardo vai aceitando esses convites de estar no mundo interativo online com a gente, né, Edu? Vai ser um prazer. Eu tenho que me acostumar com isso. Espero que tenha sido uma experiência boa para você. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. É bom, viu? Mas é muito estranho estar falando com a tela também, viu? Assim, então... Ao invés de pessoas concretas na sala de aula, né? Mas foram girou em torno de 150 pessoas te assistindo e escrevendo. Nossa. E acho que fez muito sentido para elas também, como fez para mim. Então, Cris e Paulo, muito obrigado e muito obrigado a todos vocês. Estou vendo um monte de pessoas queridas aqui. Aqui na minha frente está a Juliana, né, Ju? Várias pessoas foram meus alunos, né? A gente pode abrir... Bom, obrigada, Edu, mais uma vez. Obrigado. E agora a gente pode abrir, e a todos que compareceram também, a gente faz os encontros abertos para vocês mesmo, então obrigada por estarem conosco. Então a gente pode agora desmutar as pessoas e as pessoas podem te agradecer pessoalmente. Ótimo. Podemos conversar aqui. Obrigada. Obrigado a todos. Valeu. Estamos disseminando extremistas. Boa noite, Cris. Obrigada. Na internet, segundo a PGR. Obrigada. Mostram que eles podem ter lucrado mais de 150 reais. Obrigado, gente. Obrigada. Excelente. A PGR explicou a monetização a partir de visualizações de vídeos, enquanto os ativistas